Fenômeno UFO. Uma janela para o cosmos. Em escala cósmica, somente o fantástico tem a possibilidade de ser verdadeiro. Fenômeno UFO. Apresentação: Luiz Ricardo. Um forte abraço a todos os nossos amigos e irmãos ouvintes, mais uma vez aqui pela Rede Mundo Maior de Televisão e pela Rede Boa Nova de Rádio. Estamos aqui com o nosso Fenômeno UFO. Com muito carinho, vamos fazer aquela visita em vossos lares através dos prefixos 1450, 1080, 1160 e 92.1. Rádio Boa Nova de Guarulhos, Sorocaba, Mococa e Argentina, cobrindo todo o sul do Brasil. Também com muito carinho, vamos chegando em vossos lares através da nossa co-irmã, né? Rádio Cidade, que nos leva até Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Também vamos marcando a nossa presença através da Parabólica, Internet e Reprise, né? Que pela rádio o programa de hoje irá ao ar amanhã mesmo, às 22 horas. Na TV, aí a coisa já é um pouquinho mais longe. O programa de hoje irá ao ar, né, na próxima sexta-feira, às 19 horas. Tá? E você pode e deve entrar em contato conosco. Você tem vários modos de fazê-lo, todos eles muito fáceis, muito simples. Você pode fazê-lo direto ao vivo no ar pelo 0800 979 5011, que o meu amigo Ezequias, né, repassa você aqui para o estúdio, ou então envia seu recadinho para nós aqui. Você também pode participar através de e-mail pelo rede@radioboanova.com.br. Você também pode participar através do WhatsApp aqui da televisão, que é o 98575-9580. Vou repetir aqui, 98575-9580. Me perguntaram essa semana, né, a data que o programa entra no YouTube. Normalmente é às quartas-feiras. Tá? Quartas-feiras, o período exato eu não sei, mas normalmente à noite você já pode assistir pelo YouTube o programa Fenômeno UFO. Né? Bom, eu queria dizer que esse programa faz análise de fotos e filmes, e conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você conversa com as simpaticíssimas moças do clube, elas vão lhe dar toda a orientação, com todo aquele carinho que você merece. E você vai entender a importância, né, dessa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova, né, que tanto nos ajudou aí a atravessar um período de mares bravios. Né? Então, graças à colaboração de todos os associados, né, nós lentamente também, né, vamos saindo dessa fase difícil. Então, conheça, converse com elas pelo 0800 12 18 38 e você vai entender por quê. Você vai ter uma série de benefícios e vai ter um encontro, agora dia 21 de abril, o encontro Clube Amigos da Boa Nova, ali no Espaço Prisma. O Espaço Prisma fica na Rua João Cavalari. A Rua João Cavalari é do outro lado do Shopping Internacional de Guarulhos, ali na Dutra, sentido São Paulo-Rio. Né? Você chega ao local, é muito fácil chegar ao local, né? O local é amplo, tem estacionamento, tem tudo, né? E você vai acompanhar ali diversas palestras, diversos eventos, né? Vai prestigiar, fora isso, né? Aquele contato fraternal que sempre ocorre, né? Com os nossos amigos ouvintes, telespectadores, aquele papo gostoso que a gente consegue ter aí todo ano. Então, dia 21 de abril, nosso convite para todos aí, inclusive os associados podem levar pessoas, né, acompanhante junto. Então, 0800 12 18 38, converse com elas, que elas vão lhe dar toda a orientação necessária. Vamos acusar as participações aqui. Eu queria agradecer aqui primeiro minha amiga Adalci Bíscaro, lá de São Simão. Né? Ela está na escuta, Adalci, conosco há muitos anos. Obrigado, viu, Adalci, pelo seu carinho, pela sua audiência também. Meu amigo João Serrareiro. Meu amigo João, você não tem ideia do que o pessoal andou perguntando de você. Né? O que houve com o João? Né? O João não tem participado mais. Né? Então,
João, não desapareça, é o pedido de muitos dos nossos amigos telespectadores e ouvintes. Tá bom, João? Um abração para você, tá? Meu amigo Paulo Mascaro, aqui do Jardim Tremembé, né? Gostaria de saber de mais experiências do Alfredo Narras. Daqui 15 dias aí eu acho que eu consigo falar alguma coisinha. Vamos ver, porque nós vamos ter um programa muito especial. Já vou explicar já já. Minha amiga Cristina de Frutal, Minas Gerais, considerou o programa a respeito da entrevista, né, com o Alfredo muito bom. Obrigado, viu, Cristina? Um abraço a todos os nossos irmãos mineiros. Minha amiga Priscila Burkidol, ela é de Kansas, do estado do Kansas, nos Estados Unidos, né? Porque os ETs preferem fazer contatos com médiuns anônimos ou representantes de governos e não diretamente com ufólogos. Não, já existiu contato, sim, inclusive ufólogos que foram abduzidos, viu? Minha amiga Priscila, me cobre, eu vou responder isso aqui com maiores detalhes, tá? Não hoje. Meu amigo Marcos Messias, se eu acredito na hipótese dos Anunnaki e se eu já li o livro de Zecaria Sitchin, eu tenho os 2 livros dele, o 12º Planeta e o outro agora está me faltando o nome, tá? Tenho 2 livros dele aqui, de Zecaria Sitchin. Concordo, sim, em tese é possível, né? Só que a coisa aconteceu muito antes do povo sumério, tá? Se der tempo nós vamos comentar e explicar isso com calma. Meu amigo Gilberto Martins Teixeira não acredita que haja combate entre extraterrestres, apenas nos filmes. Infelizmente, meu amigo Gilberto, isso não é verdade. Existem casos de combate, sim. E vários que foram testemunhados por pessoas, em várias épocas, tá? Em que naves entraram em combate com outras, destruindo, uma acabando sendo destruída. Então, infelizmente, isso acontece. Ele continua aqui, Deus jamais permitiria tecnologia onde a ignorância ainda prevalece, especialmente na ignorância moral. Nós somos o caso disso, meu amigo. Nós atingimos um índice tecnológico fantástico. Só que, infelizmente, ética e moralmente, hoje nós enfrentamos seríssimos problemas aí, voltamos a correr o risco de uma guerra nuclear, né? Ou seja, desenvolvemos a tecnologia, mas a parte moral e ética ficou lá no estacionamento, tá? Então acontece sim, infelizmente. Minha amiga Janete Ritter gostaria de saber sobre o caso Marco Aurélio no Pico dos Marins. Eu vou dar uma pesquisada nos arquivos, vou tentar localizar o caso aqui, depois a gente traz mais detalhes. Meu amigo Edler Mazoc nos parabeniza pela entrevista com o Alfredo Narras, muito obrigado. Samantha Bastos também nos parabeniza pelo trabalho e pede um programa a respeito de agroglifos. Nós já falamos a respeito há algum tempo atrás, vamos ver se mais para frente a gente aborda de novo. Meu amigo Weverton Saldívia Lameiro, né? Jesus disse que o lugar dos escolhidos ainda está sendo preparado, né? Precisa ver se já não está pronto, viu, meu amigo? O problema é nós estamos prontos para chegar lá. Todos os seres são universais e ainda estamos no início da nossa jornada evolutiva. Concordo plenamente contigo, meu amigo. Meu amigo Luiz Suriani considerou o programa na entrevista com o Alfredo excelente. Muito obrigado, viu, Luiz Suriani? E considera que acreditar que estamos sozinhos é muita pretensão, mesmo uma tolice. Estou de acordo pleno com você, meu amigo. E a última aqui, né? Meu amigo Sidney Sonobi, ele ficou feliz por citarmos o seu comentário. E o caso que envolve o seu pai e sua mãe, quando ela ainda estava grávida do meu amigo Sidney, que eles viram um objeto voador não identificado andando de moto. Se for possível, o Sidney gostaria que você me desse mais detalhes aí do caso. Parece ser uma sonda, não um disco, né? Você fala que ela se embrenhou, aliás, sua mãe conta, né, que ela se embrenhou no meio do mar. Pode ser uma sonda, não uma nave em si, tá? Bom, notícias de ciência aqui, né? Cientista viraliza vídeo, né, a respeito da pequenez do ser humano diante do cosmos. Quem fez isso foi o Daniel Obreshkol, né? Ele é um astrofísico, né, da Universidade de Perth, na Austrália. Ele quis mostrar isso aos seus alunos sem usar de equações, né, alguma metodologia mais complicada. Ele criou um vídeo e isso viralizou na internet, né? Então, né, vamos fazer um trabalho muito mais modesto do que ele. Eu vou pedir a primeira imagem para o meu amigo Jefferson ou a minha amiga Fernanda, que estão lá na técnica. Eu vou pedir a primeira imagem, né? Por favor, é uma imagem de um grupo de telescópios, é o Very Large Telescope, se eu não me engano, no Havaí. Isso é um grupo de telescópios norte-americanos com lentes gigantescas.
né, que estão observando o cosmos. Por que eu estou colocando telescópios ópticos? Para que possamos perceber a realidade do universo, não basta apenas telescópios ópticos. Nós precisamos de vários tipos de equipamentos, como radiotelescópios, que eu acabei não colocando a imagem, né, e telescópios espaciais, que agora eu vou pedir para o meu amigo Jefferson ou a Fernanda, né, para colocar uma imagem do Hubble, né, para que possamos observar, né, perdão, a riqueza e a imensidão do universo em que vivemos. Vamos pedir a imagem seguinte, tá? Isso, o que nós vemos aqui são grupos de galáxias ali, né? Nós vemos várias luzes ali, são galáxias, são milhões de galáxias com bilhões, trilhões de planetas. Para que a gente tenha uma ideia, né, aquele comparativo. Para cada grão de areia que existe em todas as praias da Terra, existe 1 milhão de estrelas no céu. É difícil a humanidade imaginar ou calcular tamanho e imensidão. Transcende muito a nossa capacidade intelectual de imaginar algo tão grande assim. Vou pedir a imagem seguinte, né? Vamos pedir, não. A imagem seguinte, essa foi a anterior. A seguinte, por favor. Isso, aqui vemos uma galáxia. Para que a gente tenha uma ideia, né? Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz, né? De diâmetro, ou seja, a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, ela leva 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia. Essa não é a Via Láctea, é uma outra galáxia. Tá? Nós imaginamos mais ou menos o que é o universo. Eu vou pedir a imagem seguinte. Eu vou pedir para você congelar na imagem seguinte, por favor, ou o Jefferson ou a Fernanda. Segura essa imagem um pouquinho, que é a notícia seguinte. Tá? É difícil para a humanidade imaginar isso. A luz leva 8 minutos para chegar aqui à Terra, né, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Chegaria na Lua em 1 segundo. Os nossos veículos levaram mais de 3 dias, as Apolos, para chegar na Lua. Levaria pouco mais de 5 horas para chegar até Plutão. Né? Isso é nada. O sistema mais próximo, a Próxima Centauri, a luz a 300 mil quilômetros por segundo leva 4 anos e 3 meses para chegar lá. Isso é nada. Então, muito difícil para a humanidade, né, compreender o tamanho do universo. Então é brilhante o trabalho desse astrofísico australiano, né, para mostrar para os seus alunos de um modo mais simples, né, a grandeza e imensidão que é a obra do Pai, o grande Criador, né, o grande arquiteto do universo, ou como o Espiritismo nos fala, né, a causa primária de tudo. O universo é algo realmente imenso e de uma beleza, eu acho que dificilmente nós conseguimos algo para comparar, né, em termos de beleza com o que há no nosso universo. Vou pedir agora aquela imagem que estava congelada novamente, isso, né, essa é a cratera de Chicxulub, no México, no Yucatán. Né? Aí foi onde colidiu o asteroide que eliminou todos os dinossauros. Isso ocorreu há 150 milhões de anos. Cientistas agora pretendem escavar. Vocês estão vendo essas paredes laterais aí, né, que são os anéis de Pico. Isso ocorre quando um corpo celeste atinge o nosso planeta. O solo, à volta do impacto, se eleva. Isso é normal. Existe também na cratera do meteoro no Arizona. Então, através da análise desse material, o que se pretende é conhecer melhor essa catástrofe, né? Saber as suas proporções reais, né? O quanto tempo ela teria durado, né? Porque depois desse impacto, a quantidade de material que foi elevada do solo para o ar cobriu a nossa atmosfera, impedindo que o Sol aqui chegasse por meses. Então, houve uma quebra da cadeia alimentar, né? Então, chegou a quase 80% das espécies acabaram perecendo, né? Devido à queda desse asteroide, né? Na península do Yucatán, no México. 150 milhões de anos, um corpo celeste mudou a realidade do planeta. Né? Se não fosse esse asteroide, a espécie humana dificilmente sobreviveria. Os dinossauros muito provavelmente ainda estariam aqui. A terceira aqui, experimento em um vulcão, né, tenta decifrar o mistério
dos raios cósmicos, ou como o pessoal chama na gíria, os mensageiros do espaço. Eu vou pedir a imagem seguinte, né, para minha amiga Fernanda. Não, essa é da queda do asteroide ainda. Né? Então, como teria ocorrido, né, a queda do asteroide no Golfo do Yucatán. Desculpe, o erro foi meu. Tá? Então, nós vemos a cratera aí do vulcão, né, Sierra Negra, no México, onde nós vemos dentro são dezenas de recipientes, são tanques de água de 7,30 metros de diâmetro por 4,5 de profundidade. Eles estão cheios de água, para que quando um raio cósmico atingi-los, né, existe uma série de aparelhos detectores que vão acusar, né, a presença desse raio cósmico. Por que o mensageiro? Porque ele traz informações, né, até nós. Por exemplo, o do porquê da energia da nossa galáxia, né, como pode ocorrer a morte das estrelas gigantes. Eu vou pedir a imagem seguinte para a minha amiga Fernanda. Os raios cósmicos chegam até a nossa atmosfera, né, vindo do espaço profundo, a velocidade da luz, né, chegando aqui, as suas partículas atingem o nosso planeta. Né, os raios cósmicos são perigosíssimos no espaço. Esse é um dos problemas que os astronautas que irão a Marte, né, nós temos que criar meios de proteção, né, porque são raios incrivelmente energéticos, né, e eles poderiam causar catarata e vários tipos de câncer na tripulação de um veículo até Marte. Vou pedir as últimas duas imagens, vamos ver aqui se eu não errei a sequência. Fernanda, por favor, a imagem seguinte. É difícil arrumar uma foto do Donald Trump, né? Foi uma missão árdua essa semana eu consegui essa imagem dele, porque o Donald Trump, né? Ele, como sempre, ele consegue, parece que remar contra a história. Né? E o que ele fala? Né? Ele quer criar forças militares espaciais. Segundo ele, né, segundo Trump, o espaço já é domínio onde se combatem guerras, assim como na terra, no ar e no mar. Então, na opinião dele, né, faz sentido transferir para lá o poderio militar americano. Que existem armas no espaço, não há dúvida disso. Nós temos satélites espiões, podem haver satélites portadores de ogivas nucleares para ataque, né? Tanto russas como americanas, isso é um perigo. Tá? Imagina uma ogiva dessa, né, descendo, mesmo que seja por acidente, o que pode ocasionar. Né? Então, nós vamos tentar militarizar o espaço. Né? O problema é que o Donald Trump ou ignora, ou faz que ignora, talvez o poderio militar americano seja nada perante outras nações. Né? Então, vou pedir para colocar a última imagem aqui, nós vamos mostrar como será um soldado no futuro. Né? Infelizmente, ainda tem gente que pensa nisso, mas é a realidade. Né? Como será um soldado do futuro. Pode ser que as tropas espaciais norte-americanas sejam parecidas com isso aí. Fora isso, o Donald Trump quer que a NASA acelere o programa do voo até Marte, que ele gostaria que um astronauta americano pisasse na superfície do planeta vermelho, pelo menos até o último ano de seu primeiro mandato, né, que ocorre em 2021. Foram as notícias de ciência de hoje. Nós vamos para o nosso intervalo. Já já nós vamos falar de Marte. Então, voltamos já já. Fenômeno UFO. Olá, você que está aí me assistindo, não perca, dia 21 de abril, nós estaremos no Encontro Amigos da Boa Nova. E lá nós iremos conversar sobre luto. O processo de luto, toda perda implica um luto. E são vários tipos de luto. A perda de um emprego, a mudança de cidade, o término de um relacionamento, a morte de um animalzinho de estimação, qualquer perda. Qual a importância de nós nos reconectarmos com Cristo? Nós precisamos de sentido para a vida. Sem o Cristo, não haverá sentido. Com Cristo, nós teremos respostas. Espero você lá, dia 21 de abril. Reconexão com Cristo no luto. Meu nome é Bolota
e estou aqui para lhes contar a minha história. Esperei 2 meses até que a Jéssica, minha dona, viesse me buscar. Mas de repente, vi-me em outro lugar. Um lugar bonito, mas senti a falta da minha dona e do pessoal de casa. Será que a Bolota vai ficar sem a dona dela, poxa? Eu acredito que para tudo tem um jeito. Não se preocupe. Nem a morte pode nos separar dos nossos grandes amigos. Quer saber mais sobre o amor e a amizade entre os animais e os seres humanos? Conheça o livro Minha Vida de Cachorro, da Mundo Maior Editora. Uma história emocionante que vai encantar o pequeno leitor. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Fenômeno UFO. Tá aqui, segundo bloco. Meu amigo Sidney Corrêa, lá do Benenzinho, ele quer saber a data novamente do evento que eu vou participar dia 8 de abril. É o primeiro domingo depois da Páscoa, né? Eu vou falar agora, posso até dar o tema. Serão extraterrestres e as antigas civilizações. Nós vamos estar falando uma parte aqui, até de uma pergunta de um ouvinte, houve a sincronicidade disso. Nós vamos estar falando disso, de como isso é antigo, de como essa tese, que muita gente acredita ser dos sumérios, talvez sejam até de civilizações mais antigas, de deuses que seriam responsáveis pela nossa presença aqui. Mas vamos dar aqui a data do evento. Então vai ser dia 8 de abril, primeiro domingo depois da Páscoa, das 13 às 15 horas. Tá? O local é a Biblioteca Municipal Viriato Corrêa, tá? Que fica na rua Sena Madureira, número 298. É próximo à estação Vila Mariana do metrô. Existem várias linhas de ônibus, quem for de carro, né? Dá para parar nas proximidades da biblioteca. Tá? Então, vou repetir aqui. Né? Dia 8 de abril, das 13 às 15 horas, na Biblioteca Municipal Viriato Corrêa, que fica na rua Sena Madureira, 298, próximo ao metrô Vila Mariana. Ou metrô, ou ônibus, quem for de carro pode parar nas proximidades. Mas eu já deixei com a Marta, uma das telefonistas, tudo isso anotadinho. Então, se você não pegou hoje, você pode ligar durante a semana, que ela vai dar a mesma informação para você. Tá bom, meu amigo Sidney? Tá, espero que esteja dado o recado. Nós estamos com um ouvinte na linha, então vamos conversar rapidamente, que hoje nós vamos falar de Marte. A outra vez foi da Lua, trouxemos imagem, hoje nós vamos fazer a mesma coisa com Marte. Tá? Então vamos conversar com o nosso ouvinte da tarde aqui. Boa tarde, com quem eu falo? Oi, Luiz Ricardo, é o Olívio. Meu grande amigo Olívio Segato, agora é do Jaraguá, né? Antes era da Edgar Facó. Tudo bom, Olívio? Ex-Facó, agora Pico do Jaraguá. Isso aí. Agora vamos dizer, você está em outro nível agora. Ô, Luiz Ricardo. Pois não. Ó, sem tomar muito seu tempo, uma curiosidade aqui. Já vou antecipando que para mim é
é um caso de ilusão de ótica, mas eu vou relatar o seguinte. Ontem, mais ou menos às 5 horas da manhã, a minha esposa aqui me chama, ela tinha levantado um pouco mais cedo, me chamou, a gente fica apreciando aqui ó, o panorama na janela aqui, Sim. e ela me chama, me acorda e fala, olha, venha ver que tem duas estrelas dançando. Eu falei, opa, estrela dançando, bailarina? Bom, então realmente eu cheguei ali e dava a impressão que estava se movimentando e tal. Isso foi há 2 dias atrás. Hoje o fato se repetiu, certo? Sim, mesmo então, horário. Gostaria que você me explicasse algo nesse sentido. É só isso, Luiz Ricardo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha nuvens no céu? Não entendi. A pergunta? Tinham nuvens no céu nos 2 episódios? Ah, nuvens no céu? Sim. Não, ao contrário. Estava limpo? Ao contrário, estava mais límpido, né? Sim. Porque esses 2 dias não estava muito nublado, não. Não, eu estou te perguntando, Olívio, pelo seguinte, porque às vezes o movimento das nuvens, quando tem espaço né, visível, né, o movimento da nuvem pode dar a impressão que a estrela se move. Mas na realidade é o movimento da nuvem que cria essa ilusão. Por isso que eu te perguntei isso. Tá? Agora, precisa ver lanternas no céu. Hoje nós temos lanternas e lasers que podem causar esse tipo de efeito. Você vê a luz dançando no céu. Drones eu acho já meio difícil. Tá? Mas lanternas ou essas faces de laser que existem hoje poderiam causar. Tá certo? Agora, o horário que é meio complicado, né? Se era alguém gosta de levantar cedo. Entendeu? Tá? Então precisaria ver isso. Se for possível, Olívio, continue observando. Veja se você continua vendo, se existem alterações de cores nas luzes. Tá certo? Porque se for lanterna, provavelmente a luz vai ser monocromática, uma cor só. Se as 2 luzes têm a mesma cor, tá certo? Se uma é diferente da outra, tá? Se elas aparecem sempre no mesmo padrão, aí você vai estar me ajudando. Aí dá para formar uma opinião melhor. Legal. Assim, o que você me deu é muito pouco, para poder afirmar ou negar. Legal, vou seguir as suas instruções. Tá bom? Tá bom, Luiz Ricardo? Obrigado, Olívio. Olha, um abração para aí você e uma a boa família Páscoa, toda, tá viu? bom? Boa Páscoa para você e todos os seus. Tchau. Tchau. E não esqueça de deixar a cenoura na janela, senão o coelho não vem. Isso quem me ensinou foi meu filho. Tem que deixar a cenourinha na janela. Né? Bom, brincadeiras à parte, né? Nós falamos da Lua, né? Dos eventos estranhos que tem ali, mostramos alguma coisa. Né? Nós já havíamos feito há muitos anos atrás a respeito de Marte, hoje nós vamos colocar mais imagens, né? Inéditas em relação a Marte, né? Porque Marte é estranho, é curioso, né? Marte sempre mexeu com o imaginário humano. Né? Nós tivemos vários episódios envolvendo Marte, por exemplo, né? Existe uma estranhíssima citação a respeito das luas de Marte no livro As Viagens de Gulliver. Tá? Todo mundo acho que já ouviu falar ou já leu o livro. Existe até um filme, Viagens de Gulliver. Eu lembro de um muito antigo, deve ser dos anos 50. Eu era garoto ainda, né? Nós vemos as viagens dele, vai a Lilliput, aquela cidade de pessoas bem pequenas. Né? E Jonathan Swift, na sua obra, né, num trecho, ele relata o seguinte, que um cientista de Lilliput, né, afirmava que Marte possuía 2 luas, ele deu a distância das 2 luas com relação ao planeta e a velocidade orbital, quanto tempo elas demoravam, né, para orbitar o planeta. O problema dessa informação é que as 2 luas de Marte ainda não haviam sido descobertas. Elas só viriam a ser descobertas um século depois por um astrônomo da Marinha norte-americana, o Asaph Hall. Né? Aí ele descobriria Marte, as 2 luas. Com o tempo,
nós descobrimos que a informação contida no livro As Viagens de Gulliver eram absolutamente reais e verídicas. Agora, a questão é a seguinte: onde Jonathan Swift foi buscar isso? Já que as luas ainda não haviam sido descobertas. Apenas o planeta era... nem o planeta era muito pouco visível. As luas ainda nem haviam sido descobertas. Quem soprou isso na orelhinha do Jonathan Swift? E as informações são absolutamente corretas. Um século antes, né, de se observar isso. Essa é a primeira particularidade a respeito de Marte. Né? Teria Jonathan Swift se baseado em obras muito antigas? Nós temos como exemplo os mapas de Piri Reis, né, que mostram até a Antártica sem gelo. Né? Portanto, os mapas de Piri Reis teriam acima de 12 mil anos e foram feitas do alto. Né? Você vê tudo do alto, ou seja, foi feita uma posição orbital. Quem tinha veículos orbitais há 12, 15 mil anos antes de Cristo? Né? Então isso também ocorre com relação a Marte. Tá? Outro detalhe curioso, aí já uma coisa bem interessante, H.G. Wells, no início do século passado, escreve a sua obra, né, Guerra dos Mundos, né, que depois viria a ser tratada em novela por um outro, né, H.G. Wells, um homônimo, né, e se transformaria, né, num marco em termos de novela, a Guerra dos Mundos, se não me engano, na década de 30, né, que H.G. Wells, né, faz uma novela, né, a respeito do como seria a invasão da Terra por seres vindos de Marte. A coisa foi tão realista na época que quem não ouviu o início, porque H.G. Wells alerta que era uma novela, aquilo não era real, era apenas uma ficção, né, e que não tinha nada a ver com a realidade. E pessoas que perderam o início da transmissão radiofônica, né, acabaram se matando. Várias pessoas em Nova York cometeram suicídio para não cair nas mãos dos invasores marcianos. Né? Muita gente se utiliza disso até hoje, né, para afirmar que a humanidade ainda não está pronta para um contato em massa. Isso iria se repetir, se eu não me engano, na década de 50, no Equador. A novela voltaria a ser repetida, mas aí as consequências foram piores. A população, depois que descobriu que era uma novela e não realidade, acabaram invadindo a rádio, destruindo a rádio e pondo fogo na rádio. Outro detalhe curioso a respeito da Guerra dos Mundos é que foi a primeira novela com efeitos especiais. Né? Pouca gente sabe que o disparo das armas marcianas naquela época era a descarga do banheiro do estúdio. Né? Hoje, ainda bem, né, que nós temos muito mais recursos que isso. Fico imaginando, né, ter que pedir, por exemplo, para a minha amiga Fernanda sair correndo, né, para acionar a descarga do banheiro, né, para simular, né, uma arma de uma nave marciana. Né. Tirando isso, né, Marte sempre mexeu com a imaginação humana. Né, o deus da guerra, vermelho, o deus da guerra, aquele pontinho vermelho no céu, sempre mexeu com o nosso imaginário. Parece que nós já estávamos antecipando certas coisas. Né? Não só Marte, Vênus também. Né? Vênus, enquanto não se mandou um veículo espacial para lá, Vênus era considerado um planeta tropical com florestas e tudo. Hoje nós sabemos que não tem nada a ver. Né? Vênus está mais como uma filial do inferno, né, do que para um planeta tropical. Né? Mas Marte sempre também mexeu com o nosso imaginário. E parece que nós estamos antecipando, viu, certas coisas curiosíssimas que existem na superfície do planeta. Né? A primeira sonda que realmente efetiva, que conseguiu as primeiras imagens de Marte, foi uma sonda norte-americana, a Mariner 9. Então eu vou pedir para a Fernanda colocar a imagem do nosso vizinho. Aqui, Marte, isso. Nós estamos vendo o planeta, né, que possui várias áreas que mudam de cor dependendo da estação do ano. Inclusive, né, foram registrados canais ou canales, né, por um astrônomo italiano, né, que calculou que havia uma civilização marciana. Vamos ver se vem o nome do astrônomo italiano,
né? Mas depois Carl Sagan provou que a inteligência estava do lado de cá do telescópio e não do lado de lá, que era uma ilusão, né? Nossa mente tende a criar pontos com linhas, né? Então foi uma ilusão de ótica que o Schiaparelli, Giovanni Schiaparelli teve, né? Ele acreditava que aqueles canais eram tinham uma finalidade de trazer água dos polos para irrigar plantações de uma civilização marciana. Então a primeira sonda, Mariner 9, né, em parte desmente isso, né? As primeiras imagens, algo precárias, mostram um planeta deserto, né? Muita gente acreditava, até monótono, que não traria novidades nenhuma. Hoje nós vimos que a coisa é muito diferente. Marte possui água em estado líquido debaixo da sua superfície, né? Marte já teve um clima diferente, muito similar ao nosso. Muita gente acredita que a vida surgiu ali, né? Alguns acreditam que é a nível microbiano, mas eu acho que a coisa foi mais longe do que isso, né? Então eu vou pedir para a minha amiga Fernanda mostrar a primeira imagem aqui. O que nós vemos é uma imagem do alto. Nós vemos o que parecem ser loteamentos. Nós vemos uma série de retângulos regularmente espaçados. Vemos uma cratera à direita da imagem, né? Para quem é da rádio não está vendo, é como se fossem lotes de terreno divididos regularmente. A natureza não faz isso, né? Indicando que ali alguém fez isso. Existem paredes praticamente retilíneas ali, né? A natureza também não faz isso, né? A pergunta seria, o que seria isso, né? Qual a função disso, né? O que teria, para o que teria servido, né, esses retângulos, em alguns casos quadrados, que estão ali na superfície do planeta Marte. Eu vou pedir a terceira imagem, aliás, né? Agora já é a terceira imagem. Nós vemos uma espécie de T na superfície marciana, né? Imagine a letra T de cabeça para baixo, tá? A natureza também não cria esse tipo de efeito. Novamente nós vemos movimentos retilíneos. Alguém vai dizer, Luiz, mas a parte superior do T, né, ela parece irregular. Nós não podemos esquecer que Marte é coberto de areia. Então existe acúmulo de areia nas laterais dessas paredes retilíneas na superfície do planeta. Qual a função disso também ainda é totalmente desconhecida, tá? Eu queria dizer o seguinte, antes de pedir a próxima imagem, que depois da Mariner 9, a NASA lança 2 veículos muito superiores, que foram as sondas Viking 1 e Viking 2. Elas eram divididas em 2 partes. Uma parte ficaria na órbita do planeta, enquanto outra parte desceria na superfície do planeta. Ela possuía uma série de instrumentos, né, para fazer análise de solo, análise da atmosfera, né, enquanto o veículo em órbita, né, seria responsável por imagens para que começássemos a formar um mapa, né, a nível planetário. Conhecemos Marte, né? Isso é essencial pelo seguinte motivo. Se nós vamos enviar astronautas para lá, uns dizem até 2030, né? O Trump quer, a partir de 2021, vou torcer que o desejo dele se materialize, porque aí eu tenho uma grande chance de ver. E eu adoraria, né, ver o homem pisando na superfície do planeta vermelho. Vamos torcer que, né, que a NASA, tá certo que eles vão ter que suar a camisa para fazer isso em 3 anos, né? Não podemos esquecer que foram 7 ou 8 anos, né, desde o discurso do presidente Kennedy até o pouso de Neil Armstrong na superfície da Lua. Mas será que a NASA vai conseguir isso em 3 anos? Porque a Lua são 400 mil quilômetros, Marte são 1,5 milhão, 1.800.000 quilômetros. Enquanto uma levava 3 dias, 3 horas e alguns minutos de voo, a outra vai levar de 8 a 9 meses para chegar lá. Então, é um voo muito mais extenso, né? Mais cheio de riscos, de perigos, a radiação cósmica, a radiação solar e vai por aí, né? Então, em caso de problema, também não há como mandar uma equipe de salvamento. A Lua, 3 dias, uma equipe poderia chegar. Marte, se acontecer alguma coisa, é o fim da equipe que estará lá. Porque 9 meses até uma outra equipe chegar lá, provavelmente será tarde demais, né? Então, é importante que nós formemos
um mosaico da superfície marciana para facilitar a vida, né, desses futuros astronautas que lá irão pisar, seja em 2021, que eu gostaria, ou em 2030, né, que é quando foi anunciado pela NASA. Vou pedir a imagem seguinte aqui para minha amiga Fernanda. O que nós vemos aqui é um estranho artefato, parece metálico. Se nós olharmos ao redor desse artefato metálico, né, nós vamos ver, parece haver destroços na superfície de Marte. Aí vem a pergunta, o que seriam esses destroços? Seria um veículo nosso ou não? Parecem peças metálicas que foram forjadas, trabalhadas. E a natureza também não faz isso na superfície de um planeta. Nós vemos aí jogado no solo, também inexplicável o que seria isso. Se você tiver oportunidade, tiver tempo, você entrando em imagens da NASA ou da ESA, a ESA normalmente é mais boazinha, ela coloca imagem colorida, a NASA é um pouquinho antipática, coloca em preto e branco. Você pode fazer a análise, ampliar, é facultado que você amplie a imagem de uma determinada região e você pode se deparar com coisas estranhas. Eu, quando tinha mais tempo, à noite, tarde da noite, a gente costumava dar uma olhadinha em imagens de Marte enviadas por veículos de lá. E quantas vezes não vimos coisas curiosíssimas na superfície do planeta. Vou pedir a imagem seguinte para a minha amiga Fernanda. Novamente nós vemos aqui, parecem ossos que estão ali na areia do planeta. Será que existiram animais ali? Parecem ossadas no solo. É muito estranho isso. Para uma formação, se fosse rocha, é um bocado estranha essa formação que se encontra ali no solo. Vou pedir a imagem seguinte para minha amiga Fernanda. Aqui nós vemos o Vale de Sidônia. Em Marte nós vemos aquele primeiro rosto marciano e nós vemos as pirâmides que existem no Vale de Sidônia, no hemisfério sul, ao sul do equador do planeta Marte. Vamos para a imagem seguinte, Fê? Obrigado. Daqui nós vemos do alto uma das pirâmides. Nós podemos ver claramente que se trata de uma pirâmide de 4 lados. Nós vemos que ela está parcialmente coberta com areia, por causa dos ventos marcianos, as tempestades de areia marcianas. Não é uma obra natural, não parece ser uma obra natural. Se há pirâmides ali, portanto, deve ter havido alguma civilização ali. Vamos para a imagem seguinte, Fê? Novamente nós vemos uma outra pirâmide, com um lado parcialmente coberto por areia, só que é uma pirâmide de 5 lados. Já é diferente das nossas aqui, que normalmente são de 4 lados. As pirâmides marcianas tendem a ter proporção de quilômetro. São muito maiores que as nossas aqui. Nós vemos, por exemplo, a pirâmide de Quéops, ela tem 137 metros. As pirâmides marcianas são muito superiores. Vamos para a imagem seguinte, Fê? Novamente o rosto marciano. Eu acho curioso como a NASA tem procurado sempre colocá-lo com condições de luminosidade desfavorável, e em ângulos também desfavoráveis. Eu vou chamar a atenção para os nossos telespectadores, os nossos amigos ouvintes, eu vou descrever rapidamente. Nós vemos o rosto. A volta do rosto parece que é uma moldura que acompanha todo o contorno do rosto. Quem olha, isso para mim não pode ser algo natural, tem que ser algo artificial. Vamos para a imagem seguinte, Fernanda. Esse é um segundo rosto marciano. Muita gente não conhece, aquele não é o único. É uma imagem feita do alto, parece o rosto de uma mulher. Nós vemos, ele está parcialmente erodido, um trecho da lateral ali parece ter ruído, cobrindo uma pequena parte do rosto, do lado direito. Um rosto parece uma mulher. Para mim, nós vemos claramente os olhos, a arcada dos olhos, é muito bem feito, o nariz claramente visível, a boca. Quem estiver vendo aqui, para mim, é uma das melhores imagens de rosto na superfície do planeta. Há outros. Semana que vem, minto, dia 7 de abril, semana que vem é Páscoa, não haverá programa ao vivo, pelo menos o fenômeno UFO, não vou poder ir por uma série de compromissos, mas no dia 7 de abril nós vamos continuar trazendo imagens a respeito de Marte e iremos encerrar com onde os extraterrestres poderiam colocar bases no nosso sistema solar. Estaremos encerrando
né, com essa parte, o programa do dia 7. Teremos o resto das imagens, né, e mais uma análise do sistema solar para determinar onde poderiam haver bases extraterrestres, além da Terra e da Lua. Né, nós vamos fazer imagens que também podem mostrar uma atividade extraterrestre na atualidade em Marte. Mas isso vai ficar para o dia 7 de abril. Gente, eu queria desejar uma ótima Páscoa a todos, né? Um próximo final de semana muito feliz, que o coelhinho seja bem generoso, né, com todas as famílias aí. Não podem esquecer de colocar a cenourinha na janela também, senão o coelho não deixa os ovos. Queria desejar uma ótima semana, um beijão no coração e